Com muita alegria que iniciamos mais um programa Sementes de Esperança, especialmente dentro do mês de outubro, que nos oferecem tantas razões para celebrarmos, fica difícil a gente trazer aqui no programa material para todos os temas. Mas o mês de outubro se inicia no dia 2 com a chamada Festa dos Santos Anjos. É um culto que a igreja presta a esses santos e a gente quer hoje fazer uma catequese um pouquinho sobre a importância dos anjos na vida, na nossa vida, na vida do povo de Deus, na vida da igreja, e depois mostrar as imagens de uma celebração que foi feita lá na Santíssima Trindade, voltada para os Santos Anjos. E mais uma vez a gente recebe aqui entre nós a nossa amiga Rosana. Muito bem-vinda mais uma vez, Rosane, para falar nada mais, nada menos que dos Santos Anjos hoje. Pois é, né? Um assunto assim, mas é com muita alegria que a gente se encontra aqui novamente. Um olá muito especial a todos os nossos amigos do Sementes de Esperança. E como você disse mesmo, o mês de outubro é um mês muito rico. Aliás, nesse dia, na nossa Igreja Católica, os meses têm sido assim muito intensos, vividos mesmo tudo de uma forma muito intensa mesmo, acho que é essa a palavra. No mês de outubro, a gente já inicia com essa festa tão bonita. E como não falar dos Santos Anjos, né? Acho que todos nós que fomos crianças e aprendemos dentro das nossas casas a valorizar essa presença, a valorizar, enfim, os Santos Anjos como protetores para cada um de nós. Nós mencionamos que é uma festa celebrada no início do mês, ele vai aqui agora já a partir do dia 20, exatamente pela quantidade de assuntos que a gente tem que colocar no ar, né, Rosana? Mas não queríamos deixar passar em branco também, falar um pouquinho sobre os Santos Anjos. Lembrando que essa palavra anjo vem do latim angelus, que significa alguém que vai ou enviado. Essa palavra ângelos, quando o Papa aos domingos de manhã faz aquela audiência lá na Praça de São Pedro, que é uma reflexão sobre a aparição do anjo a Maria, é chamada da oração do ângelos, para ver que esse tema de fato existe na igreja, né? E tanto que é celebrado todos os domingos de manhã ainda. Mas que os anjos também eles estão presentes na história da humanidade desde a criação do mundo. Quando a gente fala, né, Rosana, que Deus criou Adão e Eva, o pecado entrou no mundo e depois, quando eles saem, qual é a participação dos anjos nessa etapa? Pois é, Cidinha. Logo depois, então, a Sagrada Escritura nos diz que são eles que fecham o paraíso terrestre, né? Então, a presença dos anjos aí desde a criação, desde o primeiro livro da Sagrada Escritura também. Depois a gente vê aquela menção que fala que os anjos salvaram Agar e seu filho da sede que sentiam no deserto, mostrando a eles um poço. Ali também em Gênesis, capítulo 21, 17. Então, já no primeiro livro da Bíblia Sagrada, a gente tem algumas citações. Mas talvez a citação assim mais conhecida dentro do Antigo Testamento, com a presença de um anjo, e que presença de anjo, diríamos assim, é naquele fato que acontece com Abraão quando vai sacrificar o filho Isaque, né? Você sabe que você falando, eu estava lendo aqui exatamente a próxima citação falando sobre isso. Eu me lembro, a primeira vez que eu me lembro desta leitura, assim, quando eu era muito criança, que até hoje parece que quando eu ouço ou quando eu leio essa passagem, eu fico esperando que o anjo chegue. É o salvador do menino, né? É aquele que vem como um mensageiro mesmo. Vem dizer para Abraão para que não sacrifique o seu próprio filho e logo aparece ali um cordeiro, é o que narra a Sagrada Escritura, para ser oferecido ali em sacrifício. Então, é o mensageiro mesmo de Deus ali naquela hora, né? Até hoje, já não tão mais criança assim, mas eu ainda espero pelo momento em que o anjo chega ali para não deixar que aconteça aquela tragédia que a gente se vê anunciada aí na Sagrada Escritura. E que às vezes a gente não se dá conta, né, Rosana? Mas na vida da gente também, quantas vezes os anjos de Deus, será que não interferiram para nos livrar de alguns males, né? Quando nós dizíamos que eles são os nossos protetores, né? Então, às vezes a gente reza, né? Aquela oraçãozinha que a gente aprende desde criancinha, depois você ensinou para os teus filhos, eu para as minhas filhas, para as netas, mas que a gente se coloca sob a proteção desse anjo que, sem dúvida,
está ali para nos amparar, para nos defender, para nos guiar, né? É que às vezes a gente engraçado você chamar a atenção para essa vivência humana que nós temos mesmo, né? Muitas vezes acontecem as coisas e aí a gente sabe, aconteceu, poxa, eu me distraí ou aconteceu alguma coisa, mas e quantas vezes deixou de acontecer? Porque você foi guiado por um outro caminho, porque, nossa, parece que você sente mesmo a mão de um anjo ali, né? Então, verdade mesmo, quantas vezes, quem sabe, a presença desse protetor se fez presente na nossa vida sem que a gente se dê muito conta disso tudo, né? A gente só aprecia o resultado e às vezes não reconhece a interferência divina, né? Mas depois a gente vê ali no livro do Êxodo também, capítulo 23, versículo 20, que são os anjos que conduzem o povo de Deus. O texto diz assim: vou enviar um anjo na frente de vocês, para que ele cuide de vocês no caminho e os leve até o lugar que eu preparei para vocês. Então, se o anjo protegeu e conseguiu salvar, diríamos assim, a vida de Isaac, né? Abraão, os primeiros patriarcas, e depois continuou conduzindo esse povo de Deus ao longo de toda a história do Antigo Testamento, né? E assim, né, a gente vê que vai se alimentando essa crença de que Deus envia os anjos como mensageiros, como protetores para os homens. No Salmo 90 está escrito assim: nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Também a cada um de nós, né? Essas palavras, a gente sabe que a palavra da Sagrada Escritura é tão atual, tão escrita para os patriarcas, tão escrita para o povo de Deus daquela época, mas continua escrita para cada um de nós. Então, que essa seja mesmo a nossa oração também, a nossa certeza de que sobre a nossa casa, à frente dos nossos passos, é enviado um anjo do Senhor que nos guia e que de nós nenhum mal possa se aproximar. Toda a Sagrada Escritura fala dos anjos. Existem mais de 300 passagens onde eles são mencionados entre o Antigo e o Novo Testamento, como algumas que nós citamos aqui já, né, Rosana? Agora, aquelas que acontecem no Novo Testamento, diríamos assim, que a gente tem mais presente, né? Logo ali no início do Evangelho de Lucas, já tem uma presença assim muito especial do anjo Gabriel. Nossa, essa eu acho que poucos de nós desconhecemos, né? A visita do anjo Gabriel à Virgem e aí todo o plano de salvação que se instaura a partir desta visita, desta mensagem. A visita do anjo Gabriel à Virgem Maria e diz: ave cheia de graça, o Senhor é convosco. E a partir daí o diálogo, então, do anjo Gabriel com Maria. Nossa, essa eu acho que indiscutivelmente nesse dia, a presença do anjo de Deus mesmo diante da humanidade. Ele já vem como esse enviado de Deus para a missão desse anúncio, né? Mas logo na sequência a gente não encontra outra muito diferente também. Quando José fica sabendo que Maria está grávida, e imagina naquela época ou hoje, o rapaz saber que a noiva está grávida e que não é filho dele, qual seria a atitude, né? Ele pensa então em abandoná-la em silêncio e é exatamente um anjo que vem para dizer para ele não temer em receber Maria como sua esposa, né? Aquele ente gerado era obra do Espírito Santo. Pois bem, e não para por aí. Os anjos continuam acompanhando esta vinda do próprio Jesus. Afinal de contas, no seu nascimento, é o anjo que anuncia aos pastores que nasceu ali o Salvador. E eles vêm, então, e glorificam a Deus. Então, de novo, a presença deste anjo como um anunciador da chegada do Salvador. E depois a gente já vê a presença do anjo protetor. Quando os reis magos vêm visitar o menino e primeiro vão procurar Herodes, e aí Herodes fala que é para ver onde o menino está e avisá-lo para que ele também vá adorá-lo, né? Mas na verdade a intenção de Herodes era bem outra. Então é um anjo que comunica também aos reis magos e depois a Maria e José para fugirem com o menino do Egito.
Então a gente vê por várias vezes ou o anjo como um enviado ou o anjo como um protetor. Né? Exatamente. E até mesmo no início da vida pública de Jesus, no Evangelho de Marcos, a gente vê também, pode perceber a presença do anjo que servem a Jesus naquele período em que ele passou no deserto, que narra todas as tentações que ele teve. Logo depois, então, fala que os anjos de Deus vieram e o serviram. E o Novo Testamento continua, né, impregnado da presença dos anjos, como naquela citação, onde eles se fazem presente em discursos, parábolas e anúncios de Jesus. Quando perguntam a Jesus, por exemplo, quando será o dia, né, do fim do mundo, o dia onde teremos um encontro definitivo com Deus, ele diz, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Se o próprio Jesus cita a presença do anjo, não tem como negar que eles existem, né, Rosana? E que são uma presença muito importante, né? Porque para estar aí nessa citação de que nem eles, quer dizer, não é de qualquer pessoa que a gente está falando, não é de qualquer um, né? Mas dos próprios anjos. Também em Lucas 5:10 está escrito: assim eu vos digo, haverá alegria diante dos anjos de Deus por um só pecador que se converte. Também demonstra a presença deles no céu, a presença deles aí se alegrando com a salvação de cada um, de cada pecador. Somos nós nesse dia. Somos nós. E quando Jesus está ali no Jardim das Oliveiras, no momento da sua prisão e que Pedro tenta defendê-lo, ali é Jesus quem diz: guarda a espada na bainha, ou você pensa que eu não poderia pedir socorro ao meu Pai? Ele mandaria mais de 12 legiões de anjos para me salvar, para me libertar. Então, mais uma vez, da boca de Jesus sai a palavra dos anjos, né? E são eles, já que a presença de um anjo, a vinda de um anjo, anuncia a vinda do Salvador, lá no início do Novo Testamento, quando ele vem a Maria, é também um anjo que é o portador da notícia da ressurreição de Jesus. Em João 20:11, a gente tem aí então que no domingo de manhã, quando as mulheres foram visitar o túmulo, que acharam o túmulo vazio, eis que o anjo do Senhor apareceu a elas e disse: o que vocês procuram já não está dentre os mortos, né? Então, de novo, a presença deste mensageiro anunciando boas novas. E quando Jesus sobe para os céus no momento da sua ascensão e fala que os discípulos continuavam olhando para Jesus, aí são os anjos que aparecem também, dizendo para eles, né, homens da Galileia, né, para que ficam só olhando para o céu? Se Jesus já subiu, agora vocês têm que viver a missão de vocês, né? Então, mais uma vez, a presença dos anjos ali, orientando e conduzindo os discípulos. E não só na vida de Jesus, mas na vida de toda a igreja, né? O próprio o Atos dos Apóstolos e assim por diante, no Novo Testamento, a gente segue tendo sempre mencionado a presença dos anjos. Quando Pedro estava preso, né? Que a leitura narra que a comunidade se reunia para rezar por ele, eis que então diz que caíram-lhe as correntes e o anjo do Senhor foi à sua frente, os portões foram se abrindo e Pedro então foi libertado daquela prisão. Também a presença do anjo do Senhor, não só na vida do próprio Jesus, mas na vida dos seus seguidores, dando continuidade, orientando, protegendo também aqueles que davam continuidade à sua igreja. Bom, nós dissemos que tem mais de 300 citações na Bíblia Sagrada falando dos anjos. É claro que nós selecionamos somente algumas, talvez até as mais conhecidas, se vocês nem quiserem ir buscar a citação lá, mas já estão se lembrando dos temas que estamos falando, né? Mas que também na liturgia, na celebração da missa, a presença dos anjos se faz marcar. Por exemplo, no momento do ato penitencial, quando a gente faz a oração de pedido de perdão, diz assim: peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Então, olha aí a presença deles também na liturgia do início da missa. Não só no rito penitencial, no pedido de perdão, mas também no hino de louvor, né? Que teve a sua origem no canto dos anjos.
Glória a Deus nas alturas. É isso que a gente vê narrado no Evangelho no momento do nascimento de Jesus. E é essa também a citação que a gente faz no momento do hino de louvor dentro da Santa Missa. E depois no prefácio, independente da festa que se celebra, das palavras que são ditas, mas quando se vai fazer o convite à comunidade para cantar o canto do santo, então se diz assim: por isso com todos os anjos e santos proclamamos a vossa glória cantando a uma só voz. Então todas essas coisas vêm reforçar, né, Rosana, a presença deles mesmo em cada celebração, né? E essa presença amorosa, essa presença como mensageiro, como protetor, né? A gente, como você disse, a gente quando tem as crianças pequenas, é uma das orações mais bonitinhas para ensinar, uma das que as crianças mais gostam também de aprender, que é a oraçãozinha do Santo Anjo, simples, bonita, mas que falam tanto dessa proteção que a gente se coloca com o anjo da guarda, ao anjo da guarda, aos santos anjos de Deus, que estão aí presentes na Sagrada Escritura como mensageiros, como protetores, como aqueles mesmos que caminham ao nosso lado, que vêm nos trazer sempre algo que é de Deus. Bom, e por essa presença forte dos anjos, então, seja através da Sagrada Escritura, através da liturgia, é que a Igreja, então, deixou essa festa do dia 2 de outubro para prestar esse culto aos santos anjos. E aí teve uma missa celebrada lá na Santíssima Trindade, a Rosana estava lá, e agora, só para encerrar o bloco, a gente vai trazer uma criancinha rezando a oração do anjo. Apresenta para nós quem é a garotinha, Rosana. Pois bem, nós encerraremos então esse bloco com a Bianca. A Bianca é filha do César e da Elisângela, sobrinha da Virgínia, para ficar mais conhecida. E que, claro, com toda a doçura, meiguice de uma criança, reza muito bonitinha a oração do Santo Anjo. Então, vamos apreciando e convidando vocês a ficarem conosco, é claro. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a verdade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Voltando com o nosso programa, e hoje ainda que superficialmente, mas fazendo uma catequese sobre a presença dos santos anjos de Deus na nossa vida, na Bíblia Sagrada e na história da Igreja, especialmente na liturgia. E eu já disse para vocês que a Rosana participou e gravou, trouxe um material para nós de uma missa dos Santos Anjos, que foi celebrada lá na Paróquia Santíssima Trindade no dia 2 de outubro. E aí, Rosana, de quem que foi a ideia de fazer essa celebração? Então, Cidinha, quando nós assumimos a liturgia, no final de 2011, nós, claro, todo serviço sabe disso, que no final do ano a gente faz a programação para o próximo ano, para o ano de 2012 no caso. E na época o nosso pároco era o Padre Befa. E sentiu-se assim naquela reunião a vontade que ele tinha, o desejo que ele tinha já há algum tempo de valorizar determinadas festas, determinadas datas dentro da liturgia. E eu me lembro que na reunião ele ainda disse: não importa o dia da semana que acontecer, mas eu gostaria de celebrar naquele dia, né, no dia correto. E foi assim com algumas outras festas também durante o ano que aconteceu na paróquia. O Dia dos Santos Anjos, então, celebrado no dia 2 de outubro, claro, ele não sendo mais o pároco, mas aí quando o Padre João chegou, que nós falamos com ele, ele também gostou muito da ideia, né, de valorizar e celebrar esses mensageiros do Senhor. Então, a ideia inicial foi a do Padre Befa, para trazer a valorização para as crianças, para as famílias, para todas as pessoas de uma forma geral, dessa presença dos santos anjos como protetores e mensageiros de Deus para as nossas vidas. Então, com essa apresentação da Rosana, nós já vamos lá para essa celebração, onde ela fez a abertura ali, mostrando o sentido e o objetivo daquela celebração. Vamos ver juntos. Oi, Cidinha! Olá a todos os nossos amigos do programa Sementes de Esperança.
É com muita alegria que nós estamos aqui na Paróquia Santíssima Trindade para testemunhar mais uma boa notícia. Mais uma notícia da nossa igreja, de tantas atividades que nós temos. Hoje nós estamos aqui porque hoje é dia 2 de outubro, é dia dos Santos Anjos da Guarda e estará acontecendo em poucos instantes a primeira missa da nossa paróquia aos Santos Anjos da Guarda. Foram convidadas todas as crianças, todas as famílias, para que trouxessem seus filhos para receber a consagração aos Anjos da Guarda. É isso que eu convido vocês todos a presenciar junto conosco, a testemunhar esse momento tão bonito e tão importante para todas as famílias da nossa comunidade. Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber suas orações e levá-las. Vamos ver agora. Anjos, então. Abre o coração e comece a esquentar. Sinta o gozo do céu, siga a voltar. E o anjo já vem com a bênção na lado de Nossa Senhora agora. Tem o quê? Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio. Vamos aprender o gesto. Juntos, mais uma vez, Senhor. E depois da abertura, é claro, né, Rosana, tinha que entrevistar o Padre João também, né? Embora ele seja assim muito sucinto nas respostas dele, mas vamos ouvir o que o Padre João falou acerca dessa celebração. O Padre João está aqui conosco, é o pároco da Paróquia Santíssima Trindade, também o celebrante desta Missa dos Anjos. Padre João, seja bem-vindo novamente ao Sementes de Esperança. O que é que o senhor tem a nos dizer sobre a Missa dos Anjos? De onde é que surgiu essa ideia? Por que celebrar a Missa dos Anjos? Olha, se nós formos à Sagrada Escritura, nós vamos encontrar praticamente em cada página da Bíblia uma referência e uma presença da ação dos anjos na vida do povo de Deus, como sinais expressivos mais vivos da presença de Deus, como mensageiros, portadores da mensagem de Deus. Então, nesse sentido, a Igreja desde sempre teve pelos anjos toda uma reverência muito especial por esses mensageiros especiais. E celebra no dia 2 de outubro, quis desde o século XVI celebrar uma festa especial. Além de celebrarmos no dia 29 de setembro os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, a Igreja quis separar numa festa única esta festa de reverência aos anjos de nossa guarda, nossos protetores, nossos intercessores. Por isso nós estamos aqui hoje, né, com essa alegria, com essa expectativa para celebrar com as crianças, com as famílias, esse momento de oração bonito, de entrega sob a proteção dos anjos de Deus, que são nossos protetores, nossos guardiães, em todos os dias, em todos os momentos. Quando a gente fala de anjo da guarda, a gente pensa logo nas crianças, né? Inclusive o senhor comentava que hoje vai fazer a consagração das crianças ao anjo da guarda, mas nós que somos adultos também temos direito a um anjo da guarda, né, Padre João? Agora há pouco ainda estava pensando, não fica parecendo assim quando nós falamos de anjo da guarda, que anjo da guarda é protetor só das criancinhas. Então as imagens que nós temos é um anjo protegendo uma criancinha. Nós nunca temos uma imagem do anjo protegendo um motorista na estrada, um trabalhador no andaime do prédio trabalhando. Nós temos essa imagem muito bonita do anjo protegendo as crianças, mas na verdade, no nosso batismo, cada um de nós recebemos o nosso anjo protetor para toda a nossa vida. Agora há pouco ainda aqui na sacristia, os ministros diziam: padre, mas o anjo é para a criancinha, não é para nós. Eu brinquei com eles dizendo o seguinte: vocês, a asa de vocês já caiu com a idade, mas o anjo continua protegendo. Que nós possamos então rezar sempre. Nosso anjo é para a vida toda, é sempre. Nós temos um anjo nos protegendo em toda a vida.
Pois bem, é isso que nós vamos celebrar então hoje, essa proteção, esse pedido sempre de proteção ao nosso anjo da guarda. Obrigada, Padre João, uma boa celebração para todos nós. Vamos celebrar essa missa bonita, é a primeira vez que nós estamos celebrando e em todos os anos nós vamos celebrar com grande reverência, com grande alegria, esse momento bonito e especial da atenção de Deus, da ternura de Deus por cada um de nós. E aí, depois dessas duas interferências, diríamos assim, começou a missa, né? A gente não pode mostrá-la na íntegra, mas foi bem bonito, né? Já desde a procissão de entrada já tinha presença de anjos. A presença dos anjos, né? Eu acho assim que quando a gente fala de anjo, e até um comentário que era comum quando nós estávamos preparando a missa, durante a própria celebração, quando a gente fala de anjo, já remete à criança, não é? Até porque são pequenos anjos mesmo que a gente tem aqui, a pureza representada através das crianças. Então, a ideia de se colocar os anjinhos mesmo, para representar toda essa ingenuidade, essa inocência mesmo que vem com a criança, né? Acho que essa pureza que nós precisamos tanto, nós adultos também, como o Padre João bem colocou, nós adultos também temos os nossos anjos, também temos o nosso protetor. Então, para lembrar dessa presença dos anjos em nosso meio, a presença das crianças vestidinhas de anjinhos. Sem contar que pai e mãe adoram nesse dia. É um jeito de levar pai e mãe na celebração, né? Aí já é um jeito. Mas ali na homilia também o Padre João deixou umas palavras muito sábias que vale a pena a gente ouvir, aqueles que não estavam na celebração. Então vamos pegar aí um trecho da homilia, o Padre João nos falando sobre os santos anjos. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, nós celebramos no último dia 29, o dia dos santos anjos, arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael. São anjos que têm uma missão, uma função específica na milícia celeste. E hoje, dia 2 de outubro, nós celebramos a festa dos santos anjos da guarda, santos anjos que nos guardam. São os anjos dados por Deus para nos proteger, para ser nossos intercessores, para ser nossos mensageiros junto a Deus e mensageiros de Deus junto a nós, na sua ternura, no seu amor. Nós temos uma ideia assim dos anjos. Quando fala em anjo da guarda, normalmente a primeira ideia que nos vem é aquela imagem do anjo estendendo as mãos e protegendo normalmente uma criança, um menino, uma menina, o anjo protegendo a criança. Aí nós crescemos e ficamos desprotegidos dos anjos, é assim que nós pensamos, que anjo da guarda é anjo só para proteger as criancinhas. Não. A cada um de nós, Deus nos deu um anjo para nos guardar e nos proteger. A cada um de nós, Deus deu a cada um de nós o nosso anjo protetor. Nós não vemos, poderíamos muito bem estampar um anjo dentro de um carro protegendo o motorista na estrada, um anjo protegendo o trabalhador numa situação de perigo, num andaime de um edifício, o anjo protegendo, por exemplo, os passageiros numa aeronave, num ônibus. Os anjos são estes protetores de Deus dados a cada um de nós. Por isso, quando nós celebramos a festa dos santos anjos da guarda, nós usamos e trazemos a imagem da criança para reforçar essa presença de Deus que protege e a fragilidade. A criança é aqui colocada como uma expressão, a imagem da fragilidade, da